Olá, meu nome é Angelita, eu sou aluna do segundo semestre da licenciatura de História da FURG e esse vídeo é um vídeo de encerramento da disciplina Escola e Sociedade. Foi pedido que gravássemos um vídeo a respeito de alguma coisa que aconteceu durante este semestre, que a gente aprendeu, alguma leitura, algum vídeo, alguma coisa assim que a gente quisesse falar a respeito. E eu resolvi falar a respeito do estudo de história em si. Por que estudar história? Porque, na realidade, eu vi muitas coisas esse semestre que fizeram com que eu não desistisse, com que eu continuasse estudando, com que eu quisesse aprender mais. Essa disciplina ajudou muito nesse sentido. Eu comecei a estudar história, essa já é a minha terceira graduação. Eu trabalho na área de letras, trabalho com idiomas especificamente, também sou formada em pedagogia. E sempre gostei de história. Tive bons professores de história, sempre foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas conforme os anos foram passando e eu fui vendo outras coisas, eu acabei descobrindo que muitas coisas que eu tinha estudado e que eu tinha como certas não eram exatamente assim como eu tinha entendido ou como tinham me ensinado. Muitas coisas eram diferentes, eram mostradas de acordo com um determinado ponto de vista, uma determinada realidade, um determinado interesse, que fazia com que a realidade fosse um pouco distorcida. E eu acabei me dando conta de que o que nós chamamos de realidade é uma coisa, é realidade para alguém em algum determinado momento, mas não necessariamente exatamente como aconteceu. Ela é mostrada como ela é vista de acordo com um ponto de vista, com uma pessoa específica, com uma situação específica, ou com algum interesse. Isso fez com que eu quisesse rever muitas coisas das que eu tinha visto. Até que ponto todas as coisas que eu tinha como certas, como realmente fatos, principalmente, aconteceram assim. E ultimamente vários livros que têm sido publicados, recontando a história, fazem isso de uma maneira bem interessante, até divertida às vezes, e mostrando os personagens como pessoas reais, como pessoas que não eram super-heróis ou coisas assim, que tinham seus problemas, suas dificuldades, suas falhas, e que às vezes serviam de modelo em certas situações, mas que faz com que a gente reveja um pouquinho tudo isso e consiga se identificar com vários personagens. Eu estou achando tudo isso muito interessante porque está fazendo com que eu perceba algumas coisas a respeito de história, como, por exemplo, analisar tudo que fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Faz com que eu veja a situação atual de uma outra maneira, tanto a situação social quanto política do meu país, do meu estado, da minha cidade, inclusive, porque faz com que eu analise tudo o que fez com que eu chegasse até aqui. Eu acho que a principal coisa que a história é capaz de fazer é fazer isso, é fazer você entender como chegou onde chegou, o que formou a pessoa, o que formou o cidadão, o aluno, como ele chegou até aqui. Principalmente para que ele não só seja capaz de entender ele neste momento histórico, mas também planejar melhor o futuro, entender para que rumo as coisas estão indo e como ele se encaixa nisso. Eu estou achando toda essa parte muito fascinante. E essa questão de se olhar, de entender o passado para poder entender a formação, eu acho muito pertinente para a realidade que eu vivo. Eu moro numa cidade que ela é de formação alemã, basicamente. Nós temos muitas pessoas aqui que falam alemão, que falam pomerano. E toda essa herança cultural, toda essa história do povo que forma a minha cidade e também a minha família, é uma coisa que até pouco tempo atrás não era bem vista, né? Tinha todo um preconceito com relação a isso, com relação a essa formação. E ultimamente nós temos visto toda uma revalorização disso. E essa busca histórica do passado, de como foi quando a minha família veio para o Brasil, do que aconteceu até o momento, tudo que eles passaram, toda a história da cidade em si, tem sido muito fascinante. Porque faz com que nós entendamos, com que eu particularmente entendo, uma série de coisas que eu vejo hoje, que eu falo, que eu faço, que tem um motivo, que tem uma razão, que tem de onde veio. Isso eu estou achando muito interessante. Eu lembro de ouvir um tempo atrás Ariano Suassuna dizer que o brasileiro é meio complicado na questão da identificação, né? Que a gente queria um tempo atrás se identificar com qualquer um, menos com os nossos índios ou com os escravos. Então a gente queria se identificar com os portugueses.
Depois de um tempo eu não queria mais, a gente queria se identificar com os franceses, porque era mais legal ser francês. Aí passou um tempo, agora a gente está meio querendo ser americano, que é legal falar tudo em inglês, dizer que você vai fazer uma selfie, usar outras coisas assim. Porque a gente gosta dessa coisa de se identificar com outros povos. Porque tem uma dificuldade básica de olhar para trás e se identificar com suas raízes, com a sua cultura, com a sua própria formação. Também por não ter sido bem instruído com relação a isso, por não ter... por quando se trabalhou história conosco, principalmente com pessoas da minha idade, por não ter se trabalhado isso de maneira correta, por não se ter valorizado as pessoas e as culturas como deveria ter sido valorizado. Esse tipo de coisa, eu acho que é o que tem me movido mais nessa busca pelo conhecimento, em querer conhecer realmente a história, não só a história do meu país, da formação dele, mas tudo o que aconteceu antes que veio acabar nesse ponto, neste momento histórico. Isso tudo é parte de um processo, parte de escolhas que as pessoas fizeram, de situações que elas passaram, que levaram elas a chegar onde chegaram. Isso faz com que não necessariamente eu aceite várias coisas que aconteceram, mas que eu entenda melhor esse tipo de coisa. Eu acho que isso é fundamental para mim, neste momento, e, de repente, para quem eu possa partilhar isso, para os meus alunos, de repente, no futuro. Porque é muito interessante você sentar com um jovem agora e conversar com ele ver esse momento, e daqui a pouco você ouvir um jovem dizer assim, tem que voltar à ditadura mesmo para moralizar, que isso está um horror. Claro que está difícil, com certeza eu concordo que não está fácil. Mas foi fácil a ditadura? Como foi durante o período da ditadura? Já pensaram nisso? Já olharam para trás? Já pesquisaram? Já leram? Já conversaram com alguém que viveu esse período? Normalmente não. Então, o que acontece? A gente vive um momento, muitas vezes, descontextualizado, como se ele não tivesse nada a ver com o que aconteceu e como se certas coisas ou certas atitudes que aconteceram, você olha para trás de uma maneira meio romantizada e o passado sempre parece os bons tempos, mais interessante, mais fácil, melhor. E muitas vezes a gente diz que gostaria de voltar aos bons tempos. Bons tempos até ali, todo mundo teve dificuldade, teve bons tempos, teve maus tempos, mas a necessidade de você olhar com um olhar um pouco mais crítico para todos os períodos, inclusive o nosso, faz com que a gente realmente consiga pensar no futuro de uma maneira melhor, consiga realmente visualizar uma situação diferente, que vai fazer com que a gente planeje de maneira mais apurada. Não necessariamente que vai dar certo, vai ser exatamente como se quer, mas pelo menos vai ter um norte para isso. Porque às vezes, numa aula de história, já vi alunos meus nas minhas aulas de inglês ou de espanhol dizerem assim, que matéria chata, vou ter que estudar de novo, eu não aguento mais ver nome, data, e o que aconteceu, e por que aconteceu. E daí me dá vontade de parar a minha aula e conversar com eles a respeito de, não, mas isso não é chato, é legal, porque aconteceu assim, porque foi desse jeito, porque você já pensou nisso, por que fizeram isso? E fazer com que eles vejam aquilo de outra maneira. Então, eu já me imagino, inclusive, numa sala de aula, falando de história, conversando com meus alunos, perguntando o que eles pensam sobre isso. Isso tudo faz com que eu já me veja como uma professora de história. Eu acho isso fascinante, porque eu tive professores fascinantes, assim. Eu tive professores que me faziam viver certas coisas que aconteceram, me faziam, assim, meio que viajar no tempo e realmente imaginar a cena, imaginar o figurino, imaginar o que estava acontecendo, o que as pessoas estavam sentindo naquele momento. E essa viagem histórica eu acho fascinante. Eu acho que isso, se a gente consegue fazer com que o aluno sinta isso, com que o aluno passe por isso, ele vai ver a história com outros olhos. E ele vai conseguir não só entender a história, mas realmente levar isso para a vida dele. Que não seja uma questão de decorar uma data, decorar um nome, decorar um lugar e passar na prova. Mas que realmente seja significativo, que realmente ele possa usar aquilo como ferramenta para a vida dele. E é justamente isso que eu tenho buscado. Primeiro, no meu caso, como a história tem me ajudado. E tudo que a gente está aprendendo nessa disciplina de História e Sociedade, em outras disciplinas que a gente já trabalhou, que está trabalhando ainda no momento, isso tem feito com que eu faça essa reflexão, tem feito com que
eu busque, com que eu questione. E, claro, às vezes aconteceu de eu ver certas coisas e elas não serem como eu imaginava, ou ver um fato e daqui a pouco dizer que não foi exatamente como tinham me dito, que eu me sinto um pouco traída naquele momento. Mas até isso eu estou tentando entender agora. Até isso tá, o momento que eu estou vivendo e o que eu estou aprendendo está fazendo com que eu entenda isso, inclusive. Por que me ensinaram assim? Por que me disseram que certas coisas eram fatos, quando na realidade não eram exatamente assim como me contaram? E essa busca, essa análise, essa compreensão do momento histórico e da educação dentro de tudo isso tem feito com que eu perceba que ainda é por esse viés, ainda é pela educação, que a gente consegue fazer alguma coisa, que você consegue mudar alguma coisa, que você consegue questionar, que você pelo menos tem a oportunidade de sentar com alguém e conversar, e raciocinar, e mostrar certas coisas, e ajudar a pessoa, e trocar ideia com ela, e fazer com que a gente, no fim, chegue a um determinado consenso, ou que veja as coisas por um ponto de vista diferente. Tudo isso tem sido muito fascinante, tudo isso tem feito com que eu queira cada vez mais aprender, cada vez mais discutir e me questionar. E também tem feito com que eu tenha uma noção melhor de que o que hoje é verdade pode não ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e que então essa busca, essa pesquisa, esse professor pesquisador, ele tem que ser assim sempre. Não é quando acaba a disciplina, não é quando acaba a graduação. É um processo constante, cada vez se descobrem coisas novas, a gente tem acesso a certas coisas que não tinha, ou a certos documentos, ou a certas pessoas, ou a certas coisas que fazem com que realmente a gente mude, que a gente questione, e que a gente não tenha nada na vida assim como tanto preto no branco, mas tudo visto sob o viés de uma determinada pessoa, uma determinada situação, e isso enriquece, isso faz com que seja interessante, isso faz com que seja desafiador. E faz com que o processo seja realmente longo e, a princípio, eterno. Porque enquanto estamos vivendo, estamos fazendo história, estamos criando a nossa história, estamos fazendo alguma coisa significativa, alguma coisa pertinente para nós, para as pessoas que nos rodeiam, para a sociedade que a gente está inserido, para a educação, para os nossos alunos. E tudo isso faz com que seja fascinante, com que realmente vale a pena querer saber mais, querer buscar, querer ler, assistir, questionar, conversar sobre isso, trocar ideias sobre isso. E é isso que tem feito com que eu continue, com que mesmo no meu horário muito apertado, muito agitado, consiga achar os espaços para sentar, para ler, para realmente refletir sobre aquilo que eu estou vendo e tirar realmente para mim tudo que é importante, que vai fazer com que eu cresça, não só enquanto profissional, não só enquanto educadora, mas enquanto pessoa, enquanto um agente realmente que é o fazedor de sua história, que é o criador dela, que é um agente realmente participante, que é realmente atuante e que faz isso com uma certa consciência do que quer, de onde quer chegar e de que ferramentas usar para conseguir chegar até lá. Eu estou achando o curso muito fascinante, espero aprender cada vez mais e agradeço muito a oportunidade que estou tendo. Até mais.